Então nem todo mundo que estava contigo lá no começo vai continuar contigo por muito tempo. E o conselheiro, ele não pode dar palpite. O conselheiro não dá dica. O conselheiro, ele dá conselho. Cara, eu vou falar o que precisa ser dito. A gente deu uma virada na empresa deles, assim, absurdo. Expandiu, aumentou o faturamento, foi para uma unidade nova. Agora ela me indica o tempo todo, assim. Então, uma dica até pros conselheiros, consultores e mentores. Quando tu entra numa empresa, não chega lá dizendo que tá tudo errado. A empresa fatura 10, 15, 20, 30, 100 milhões, cara, tá tudo errado. Não tá tudo errado. Quem é tu para dizer que tá tudo errado? É analisar esses perfis comportamentais, tanto do dono quanto da equipe de liderança e dos liderados, né? Sejam todos muito bem-vindos ao ExpoCast. Aqui nós falamos de negócio, de expositores, enfim. Você vai entender hoje uma coisa muito importante. Você já ouviu alguém falar que é conselheiro de uma empresa? Ou o que faz um conselheiro? O que é o conselheiro? E é muito difícil chegar lá? Não sei, a gente vai entender o caminho hoje com o Luiz Bittencourt. Seja muito bem-vindo, Luiz. E primeiro, vale lembrar que o Luiz ele é conselheiro de algumas empresas que estão participando aqui do Expo Super 2026. Inclusive, uma delas ganhou a premiação, né? Então, enfim, mas primeiro, antes de tudo, se apresenta para o pessoal que está em casa. E para você que está vendo em casa, já se inscreve nesse canal, ativa o sininho, compartilha, porque aqui você vai entender de fato o que é o mundo dos negócios, dos expositores e principalmente o que faz um conselheiro. Então, se apresenta para o pessoal, Luiz, fique à vontade. É um prazer, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui, poder contribuir. Espero, sempre quando eu vou em algum lugar, eu espero deixar as pessoas que eu encontro melhor do que... Quando elas saiam melhor do que quando elas me encontraram, né? Então, meu objetivo é sempre espalhar conhecimento e contribuir com a vida das pessoas. Quando a gente se fala em conselho de empresa, tem muitos mitos, né? A gente pensa quando um conselheiro, cara, é um senhor, tem cabelo branco, tem muitos anos de experiência, mas realmente o conselheiro ele tem que ter experiência, né? Mas não é o cabelo branco que vai definir se é um conselheiro ou não. Então, esse papel de conselheiro, às vezes, cria uma distância muito grande, porque a gente escuta muito em conselhos de empresas que são listadas na Bolsa de Valores. Então, a gente confunde muito com o papel do conselho administrativo, que tem função deliberativa, né? Com o papel de conselho consultivo. O conselheiro consultivo, ele atua principalmente para aconselhar os donos de empresa a tomar melhores decisões. Como assim? Porque quando eu sou empresário também, e quando a gente está no nosso negócio, a gente se sente muito solitário em tomar decisões, né? E a gente não tem com quem dividir uma decisão. Às vezes a gente precisa tomar alguma decisão com relação aos nossos líderes, né? Os nossos líderes que estão abaixo da gente. Mas a gente não pode falar de um líder para o outro, né? Então a gente precisa de algum apoio externo. Outra coisa importante do conselheiro é que ele traz a visão externa para a empresa, traz um gás novo, e ele consegue, eu costumo falar que a gente não consegue enxergar os problemas de dentro da garrafa, né? Então a gente precisa ter alguém de fora, né? A gente só consegue enxergar o rótulo de fora da garrafa. Exatamente. Então ter alguém de fora consegue ajudar a gente a enxergar coisas que a gente não está vendo. Quando a gente vai na casa de alguém, a gente entra na casa e vê aquela teia de aranha assim perto da porta, e aí tu fala, tem uma teia de aranha ali, a pessoa assim, nossa, nunca vi. Nem tinha visto, né? Nem tinha visto, porque a gente cai na rotina, cai no dia a dia, e às vezes a gente é sugado, assim, é uma força gravitacional da operação que puxa a gente para a operação, e o conselheiro estando na empresa com frequência, entendendo de modelos de negócio, ele consegue identificar alguns gargalos, ver alguns problemas, e ver a teia de aranha, e, cara, precisamos tirar isso daqui, esse é o próximo passo. Então, o papel do conselheiro é isso. E esse mito de que só empresas grandes podem ter o conselho, realmente existe. Mas a gente tem que entender que toda empresa merece ter um conselheiro. E tem empresas hoje, startups, empresas pequenas que não tem nenhum faturamento, já estão começando com algum conselheiro. Porque otimiza muito tempo, a gente ganha muito tempo. Eu cometi muitos erros. Com os erros que eu cometi, eu aprendi muito, e com as empresas que eu atendo como conselheiro, eu enxergo muitos erros que foi cometido também. Então, quando eu entro em algum conselho, eu trago toda essa bagagem, as conexões e um monte de erros que aconteceram que o empresário não vai precisar passar. Então, é muito bom ter o conselheiro independente do tamanho, né? E tem até, eu falo muito em provérbios, né, que a gente precisa ter bons conselheiros. E mais do que escutar as pessoas, escutar conselhos,
é saber escutar o conselho das pessoas certas, né? Então, eu não vou pedir conselho de relacionamento para um amigo solteirão que nunca foi casado, né? Eu vou pedir conselho para quem passou por relacionamentos, para quem pode ajudar com aquilo. E a mesma coisa no mundo dos negócios, né? Então, temos que ter conselheiros. Eu sempre digo uma frase, né? Como é que é? Só dê ouvidos para quem te abre caminho, né? A gente tem muito hábito, às vezes, de querer dar ouvido, como tu comentou. O cara nunca foi casado, eu vou pedir conselho para ele sobre relacionamento, enfim. Mas um ponto importante até, voltando, tu comentou ali, a questão da solidão do empresário. Isso é uma coisa que eu digo que, olha, o ato de ter o conselheiro, acho que salva até muito casamento, não salva não? Por que eu quero dizer isso? Eu também, como empresário, sinto uma grande dificuldade de falar com a minha esposa sobre negócio. Até porque eu já passo a semana inteira fora, e viajando, e rodando, entrevistando, é consultoria, enfim, por aí vai. Quando eu chego em casa, às vezes a cabeça ainda tá pipocando naquela solução daquele cliente teu que falou um negócio, do conselho, seja lá o que for. E aí, muitas vezes, você quer comentar com a esposa, principalmente para o empresário solitário. E aí, onde acaba, muitas vezes, tendo esse desgaste. Então, o conselheiro pode-se dizer assim que ele é um salvador de casamento do empresário? Eu já... parece brincadeira, mas já ajudei bastante. Porque também, às vezes, a esposa não tem expertise de negócio, não entende os números, não entende o mercado, e ela vai querer, e ela não vai fazer por mal, mas ela vai fazer por bem. Só que, às vezes, fazer por bem, ela vai dar um conselho que não é bom para o negócio. Então, ela vai dizer, amor, não faz isso, não, por que tu não sabe, por que tu não desiste, ou por que tu não faz isso, ou por que tu não vende, ou por que tu não compra, né? Só que ela não está olhando todos os dados. E o conselheiro, ele não pode dar palpite, né? Eu vou te dar uma dica. Assim, não, o conselheiro não dá dica. Ele não dá palpite. O conselheiro, ele dá conselho. Para dar conselho, o conselheiro tem que ser imparcial. Ele tem que estar fora da empresa. Só que ele tem que entender do mercado, ele tem que entender de negócios. E ele tem que ser imparcial ao ponto de assim, cara, eu vou te dar o conselho. E se tu quiser me tirar, tá tudo bem. Se quiser tomar outra decisão, tá tudo bem, toma outra decisão. Mas eu vou sair do conselho porque... não está levando a empresa para o caminho certo. Então o conselheiro ele tem que ter essa maturidade. Ele não pode estar dependendo, porque para concordar com o empresário já tem muito funcionário, né? E o empresário não precisa de mais alguém para bater nas costas dele. Ele precisa de alguém para falar o que ele precisa ouvir. E às vezes ele não vai ficar contente em ouvir o que ele precisa ouvir, né? Mas o conselheiro ele tem que entender que ele precisa falar o que precisa ser dito. Sim. Com certeza, com certeza. Mas até agora a gente falou sobre a dor do empresário, dos empresários que têm os casamentos salvos aí graças ao conselheiro. Antes de te perguntar qual o caminho, a tua história, um pouco até como você chegou a ter essa bagagem, né, sem ter cabelos brancos. Então, mas até... Bom, vamos perguntar essa questão agora. Como é que funciona essa questão da tua jornada? Porque, de fato, uma das coisas que eu vejo, os conselheiros e o pessoal que participa de conselho que eu conheço, geralmente é o pessoal que tem uma bagagem de várias empresas diferentes. Muitas vezes é aquela pessoa, aquele profissional que no começo de carreira as pessoas falavam que não ia ter jeito. Então eu já ouvi muito conselheiro, muito cara bom, que no começo de carreira falava, cara, as pessoas olhavam pra mim e diziam que eu não ia ter jeito na vida, porque eu não parava emprego. Eu tava aqui, eu tava lá na época, até que ele se encontrou. E aí ele deslanchou. Então, enfim, qual o caminho que o Luiz Bittencourt fez? Aí tem uma frase muito importante que tu concluiu, se encontrar, né? A gente precisa entender qual é a nossa zona de potência. Então, eu comecei muito cedo, né? Então, eu não tenho cabelo branco, mas eu comecei muito cedo. Eu tinha uma afinidade muito grande com tecnologia. Eu, quando era criança, não queria ser jogador de futebol, eu queria ser cientista, né? E aí eu aprendi a programar sozinho com 13 anos, isso lá em 2000, 99, 2000 ali. Então aprendi e o meu sonho era ser cientista porque as minhas referências e quem eu admirava era Bill Gates, Steve Jobs. Então eu não sabia quem eram os cantores famosos, mas eu sabia quem eram esses caras, né? E observando eles, depois com o passar do tempo, eu fiz técnico em redes de computadores, gestão de tecnologia, ciência da computação. E trabalhei no Senai por um bom tempo, sendo responsável pelas tecnologias de educação à distância, de 2008 a 2011. E eu entendi que eles estavam onde estavam, não porque eram cientistas, mas porque eram empresários. Então ali eu comecei a mudar a direção do meu empenho para aprender mais sobre negócios, né? Então comecei a estudar muito sobre negócios, sobre tanto literatura como, né, tentativas, né? Abri um negócio
de tecnologia em 2011, e eu fiquei 1 ano trabalhando nesse projeto, desenvolvendo, e quando eu fiz o lançamento dessa minha plataforma de tecnologia, foi muito legal, assim, eu tive um faturamento, assim, de 0. Sua expectativa lá em cima. Mas na planilha eu já estava bilionário, assim. Mas na época foi dolorido, eu passei pelo processo, aí a gente vai se descobrindo. E aí o que acontece? A gente tem que aproveitar esses obstáculos que a vida nos dá para aprender com ele. Então eu aprendi muita coisa com esse tropeço. Eu aprendi a valorizar um MVP. Para quem não sabe, MVP é um produto mínimo viável. Cara, testa rápido, lança um pedaço da plataforma, testa, vê se vende. Eu aprendi isso lá, porque eu fiquei 1 ano desenvolvendo um negócio, ficou sensacional, o modelo de negócio sim era incrível, mas quando eu lancei não teve nenhuma venda. Eu tenho a melhor solução para isso, já testou? Ainda não, mas é melhor. Isso, aí eu vou fazer um negócio gigante, não, vai lá e testa rápido, faz um pedaço, testa, vende. E até quando eu vou aconselhar, cara, vende primeiro. Vendeu, cara, aí vamos dar um jeito de produzir e entregar. Porque às vezes a gente passa muito tempo investindo ou em máquina, em equipamento, ou em tecnologia, ou em desenvolvimento, para chegar lá na frente e ver que não vendeu. Então é melhor eu vender. Cara, vendeu, o pessoal gostou, comprou. Então beleza, agora eu vou dar um jeito de fazer e entregar. Então isso a gente inverte um pouco os papéis. E isso foi um aprendizado que eu tive lá. Depois eu fui para outras experiências, enfim, eu tenho meus negócios hoje. E buscando encontrar a zona de potência de cada um, eu comecei a aplicar em mim o que eu estava aplicando nos outros. E também começar a escutar conselhos, né? Porque eu escutei muitas vezes o pessoal falar, pô, tu ajuda muito, pô, tu me dá bons conselhos, tu faz boas perguntas, por que tu não vai fazer mentoria, vai aconselhar as empresas, aconselhar... E eu assim, cara, eu não conseguia me enxergar como alguém que pudesse fazer isso, né? E aí quando eu criei o meu método, que eu chamo que é o método Sonar, por que Sonar? Eu ligo o radar, mapeio primeiro o líder da empresa, porque a empresa é o reflexo do dono. Se eu quero mudar um negócio, eu tenho que entender onde o dono está, como é que é as profundezas do dono, como ele toma decisão, como ele pensa, qual é a história, e onde estamos no mercado. Como é o mercado, como que está, para onde a gente vai traçar a rota. Daí a gente traça a rota e vai navegando aí nesse conselho e reajustando a rota do negócio. E quando eu apliquei o método em mim ali, cara, eu preciso me analisar mais, analisar minhas profundezas. E aí eu percebi, pô, tô há 10 anos estudando comportamento humano, estratégia de negócio, modelo de negócio, comercial, então não só estudando, mas aplicando também e aconselhando e vendo o resultado nos outros. Depois que eu acumulei alguns resultados de conselhos positivos, assim, caramba, realmente eu já estou atuando como acho conselheiro. Que eu sou bom nisso mesmo, né? Eu já estou atuando como conselheiro, só que a única coisa que eu cobrava era um café, né? Café, eu tomava um bale e aí estava aconselhando a empresa a troco de café. Mas por que o conselho tem que ser cobrado e por que eu cobro o conselho? Eu faria de graça? Faria. Mas por que eu cobro? Uma para o aconselhado dar valor e outra também para ter um equilíbrio entre dar e receber. Então, acredito que inclusive até uma dica para os empresários, né? Quando a gente trabalha muito no negócio e não faz retirada, eu tô sempre trabalhando e nunca estou sendo recompensado. Entra em desequilíbrio do negócio, entre as energias de dar e receber. O que acontece quando a gente tem um funcionário que não está entregando o que ele recebe? Então, vamos supor, eu tenho um funcionário que recebe 5 mil. Só que ele não está entregando 5 mil. O que tu vai fazer com ele? Depois de um tempo, assim, cara, não está compensando. Porque ele me custa 5 mil, mas ele não está me dando isso. Você não entrega. E o que eu faço? Eu tiro ele. O que acontece com um empresário que entrega muito e ele não entra em equilíbrio do desfrute da empresa ou de fazer alguma retirada proporcional ao que ele entrega, aos resultados que ele traz para a empresa? O que acontece? Ele fala assim, cara, não tá valendo a pena esse negócio. Chega no meio do caminho que muita gente acaba desistindo e volta pro CLT, enfim, vai para outro caminho, né? Então, esses motivos de cobrar o conselho é para ter esse equilíbrio também. Porque se eu estiver só aconselhando, ajudando todo mundo,
e não me ajudar, né? Não cobrar por isso, vai entrar em desequilíbrio. Né? Mas até pra essa galera que tá em casa, talvez, não sei se o pessoal prestou atenção numa frase que tu comentou, que é... eu vou lá na empresa do meu amigo e a gente fica lá umas 2, 3 horas tomando café, só eu vou embora. Cara, você já parou pra pensar que esse teu amigo, nessas 2, 3 horas que você tá lá tomando um café com ele, você tá sendo o conselheiro dele e você tá vendendo o seu conhecimento a troco de café? Né? Então eu vejo que tem muita gente que chama a gente mesmo do próprio podcast para conversar, até por causa da audiência dos outros canais que a gente tem e tal. O pessoal chama a gente para conversar. E eu já percebi isso também. O pessoal vem, comenta, pega a ideia. Daqui a pouco você olha na rede social, o cara tá fazendo o que tu falou. Você fala, filho da mãe, cara. Eu nem cobrei por causa disso. Então, mas é importante a gente, como você falou, com o tempo a gente vai errando, vai aprendendo e a gente começa a perceber que o próprio mercado muitas vezes vai te posicionando como um conselheiro. E demora pra gente observar e ver, opa, peraí, mas tem várias empresas me chamando para fazer negócios relacionados àquilo que eu faço no meu, só que eu não tô cobrando para fazer isso. Né? E nesses tomar o café, dar conselho pro café, você acaba deixando o teu negócio de lado às vezes e acaba se envolvendo muitas vezes no negócio do outro. Porque o conselho tem que ser mais profundo, né? Eu tenho que analisar os dados do negócio, eu tenho que entender o momento que ele tá, para onde ele quer ir. Então, às vezes, só num café não dá para dar um bom conselho. Às vezes, claro, às vezes a gente vai dar um conselho que é mais uma dica, assim, cara, eu acho que nesse momento dá para fazer isso. Mas a assertividade pode não ser tão grande. Porque tu tá dando meio que uma dica e não um conselho, né? Sim, um conselho acompanhar, porque, cara, tu vai ter uma responsabilidade do que tu tá dando, né? Eu já tive que dar conselho de falar assim, cara, tu vai ter que demitir o teu parente. Tu vai ter que tirar a esposa do negócio. Ou vamos ter que desfazer a sociedade. Ou vamos ter que resolver essa sociedade. Então, são coisas que impactam na vida realmente das pessoas. Não é uma brincadeira, né? Então, a gente tem uma responsabilidade grande, né, de reputação e também, não só de reputação, cara, de impactar na vida das pessoas. E eu me preocupo muito isso, porque eu me preocupo em impactar positivamente a vida das pessoas. Com certeza. E pra gente despertar, acho que o pessoal tá em casa, já entendeu um pouco do porquê é a real necessidade de um conselho, um conselheiro. Eu sempre trago um exemplo assim, eu sempre falo pro pessoal, o brasileiro de modo geral, ele não tem o hábito de procurar um coach, né? A gente começa a olhar aí o próprio UFC, enfim, os lutadores ali com o Tony Robbins, o próprio presidente dos Estados Unidos também com o Tony Robbins e com outros coaches, né, outros treinadores assim. E aí o exemplo que eu até trago para o pessoal quando eu falo, tá, mas por que eu vou contratar um coach, um conselheiro? Por que você vai contratar um personal trainer na academia? É o exemplo mais clássico. O personal trainer é um coach, inclusive muitos deles estão escrito coach nas costas, ou conselheiro, ou treinador, algo nesse sentido. Então eu sempre trago a necessidade de ter alguém de fora, porque é um ponto bem importante que tu comentou, e a gente também passa nos nossos negócios, que é essa questão de, cara, quem tá no olho do furacão não consegue ver a salvação, o cara tá no meio do... E aí tem a questão emocional também, né? Então o conselheiro, ele pode te dar um conselho sem estar envolvido emocionalmente com o problema. Então a gente tem clareza, todo mundo já deve ter passado na adolescência, ou até mesmo na fase adulta, ou quando tem uma namoradinha, daí tu fala assim, não, termina com essa pessoa, daí a pessoa, porque ele fez isso, termina, é a melhor coisa, ele não te ama. A gente dava aqueles conselhos na adolescência, só que a pessoa não conseguia terminar assim, nossa, eu dei o conselho pra ela, e aí passa, viu, eu não falei que ia dar errado, porque eu já tava vendo. Só que, claro, pra gente é fácil, porque não tá envolvido emocionalmente. Fora do furacão, né? E essa parte para complementar, essa parte do coach, eu já fiz o treinamento com o Tony Robbins em Londres, eu investi nos últimos 10 anos muito em desenvolvimento, em leitura, eu já li mais de 300 livros de negócio e desenvolvimento pessoal, mas não só leitura, botei em prática e convivo com muitos negócios também, então meu passatempo é falar sobre negócio, então o que eu mais gosto é isso. Sim. E dessa parte do coach tem uma parte bem interessante, que era o Tim Groove. Ele era o treinador antes de eu falar o que é treinador de quem era, eu vou falar o seguinte. Ele decidiu que ia trabalhar com atletas profissionais. Então, ele pegou e escreveu uma carta para todos os jogadores do Chicago Bulls, menos para o Michael Jordan. Porque ele pensou, cara, o Michael Jordan já é o melhor atleta que tem. Não vai nem ler, né? Então, eu vou mandar para todos os outros. E ele conseguiu botar uma carta no vestiário para cada um dos jogadores do Chicago Bulls, menos para o Michael Jordan. Adivinha quem é que ligou para ele?
Por que você deixou essa carta pra todo mundo e não deixou pra mim? O que tá acontecendo, né? Que perseguição é essa? E aí ele falou, cara, os melhores querem se tornar cada vez melhores. Eles estão se desenvolvendo, eles são humildes para aprender. Então, às vezes, a gente acaba com muita gente que virou coach, virou pejorativo, né? Então, às vezes, a pessoa acha que, não vou escutar ninguém, não preciso, já consigo aqui, quem é a pessoa para me ajudar? E aí eu acho muito legal essa passagem que o Michael Jordan, já era o melhor dos melhores, contratou o Tim Groove para ser preparador dele, para ele se tornar ainda melhor. E aí o Tim Groove fala, cara, as pessoas que são boas, elas querem se tornar cada vez melhor. Né? Com certeza. É o que a gente estava comentando anteriormente, né? Falando sobre quanto mais a gente aprende, mais a gente vê que a gente não sabe, né? E é um negócio bem interessante, né? E dá até para despertar esse interesse, até continuando a comentar, a gente falou sobre esses exemplos. Então, eu acredito que você que está em casa já entendeu a importância de um conselho não só numa empresa, mas enfim, em diversas áreas da sua vida, e cada profissional tem sua expertise. Mas mesmo assim, ainda culturalmente, o brasileiro tem por resistência essa questão de eu sempre toquei esse botequinho sozinho, sempre toquei essa marca sozinho, e eu não preciso de ninguém. O que você diria, ou lê esse livro, ou escuta esse podcast, além desse podcast que você está escutando, mas escuta esse podcast, ou o que tu fala para a pessoa? Cara, escuta isso aqui para você entender o poder da conexão, o poder do cooperativismo, deixa de ser uma cooperação, né, mútua de desenvolvimento. Então tem essa parte de ter conselhos assim, de cada área. Às vezes a gente tem uma restrição de achar assim, tá, por exemplo, eu sou jovem, mas eu aconselho várias empresas que são maiores do que os meus negócios. E aí eles pensam assim, tá, mas o que um cara que tem um negócio menor que o meu pode me aconselhar? E aí eu trago um pouco para minha história, que quando eu fiz um Ironman, e nada, pedala e corre. Tu fez 180 km de pedal? Isso, 3.800 de natação, 180 km de pedal e 42 km correndo. Aquela natação que você dá 3 braçadas para frente e volta 3 para trás no mar? E fora que leva pesada, abraçada, e o pessoal parabéns, porque essa eu não tenho o prazer de dizer que eu fiz. Então eu admiro quem faz, porque é muito empenho. E essa experiência, esse negócio de a gente olhar para a nossa vida e olhar o que aconteceu para trazer lições é muito importante. E essa experiência me trouxe algumas lições. Uma delas foi realmente a questão de ter um coach, um treinador para cada área. Então eu tinha um treinador de natação, eu tinha um treinador de triatlo, eu tinha um treinador de bike, eu tinha o fisioterapeuta, eu tinha nutricionista, eu tinha nutrólogo, tudo isso acompanhando. Ou seja, a empresa Luiz Bittencourt no Ironman só deu certo por causa dos conselhos que eu tive em cada área. E aí, se eu for pensar assim, mas esse professor de natação é meu amigo, assim, adoro ele, só que eu corria muito mais rápido do que ele. E se eu pensar assim, eu corro muito mais rápido do que ele, eu não vou escutar ele? Mas calma aí, cara, ele é muito melhor na natação. E a técnica, né? A hora de segurar o fôlego, na hora do E ele, cara, ele me ensinou a nadar, né? Literalmente. Né? Então, assim, a gente tem que entender que às vezes o cara é muito bom em ensinar e treinar. Então a gente pode ver, o Michael Jordan é o exemplo disso, né? Cara, ele chamou o Tim Groove para ser o preparador dele, o treinador dele. Mas, cara, o Tim Groove ele não podia ser jogador, ele tinha 1,70 m, ele não podia ser jogador de basquete. Mas mesmo assim ele escutou porque tem alguém de fora aconselhando, mostrando algum caminho que às vezes a pessoa que é excelente não percebe, não tá vendo. Então, para quem tá em casa e precisa desse despertar, é se abrir e entender que tem 2 coisas que impedem a gente de alcançar o que a gente quer. 3 coisas. Uma é não saber o que a gente quer. Esse é um ponto. Outra coisa que impede a gente de alcançar o que a gente quer é o que a gente não sabe, né? Mas uma boa parte que impede é o que a gente sabe. Que é o que a gente já tem certeza. Sim. Esses vícios de, cara, eu já sei isso, eu já sei, isso impede a gente de aprender o novo e de alcançar o que a gente precisa alcançar. Exatamente, aquilo que a gente não sabe. Por isso que eu até te comentei a questão do como despertar esse interesse nesse empresário que pode aí... E se alguém quiser contratar o Luiz ainda tem horas para vender? Estamos com a agenda bem apertada, mas a gente está disposto a conversar, entender como eu posso ajudar.
né? Então estamos aí para ajudar. E o pessoal te encontra onde? O pessoal no Instagram? O meu Instagram é Luiz, com Z. Luiz S B-I-T-T. Luiz S Bit. Que é Luiz Bittencourt. Tem um Silva no meio aí para ajudar. Então, Luiz com Z S Bit. E vai estar embaixo também desse vídeo também, isso, pessoal. Aqui o contato também. Quem quiser a mentoria, quiser o conselho do Luiz, é só entrar em contato que depois manda pra gente depois o porcentagem, depois da comissão da venda. Estamos aí para ajudar as pessoas. Não, com certeza. E esse despertar ajuda muito com o ambiente, né? A gente estando no ambiente certo, por exemplo, a feira aqui é um ambiente, grupos de mastermind, independente de contratar o Luiz ou não, tenha um conselheiro no seu negócio. Né? Busca alguém. E busca a pessoa certa para te dar o conselho certo. Né? E alguém que seja independente. Alguém que não dependa de ti para dar um conselho. Né? Porque a gente vai precisar escutar a verdade. E às vezes a verdade dói. Às vezes falando de verdade dói, você me fez lembrar uma época que eu estava atendendo pelo Sebrae. E nós estávamos no comercial. Eu lembro que eu escutei da dona da empresa assim, ela... Não, porque o meu comercial é muito ruim, não sei o que, comercial ruim. Aí eu lembro a cara dela assim, ela falou. E eu comentei com ela assim, sabe o que é o problema da empresa? Não é o comercial, é você. Ela... Cara, murchou assim na hora. Ficou brava comigo, não brigou, não falou nada, mas eu vi que aquela expressão... Aí passou uns 3 dias, ela me mandou mensagem. Poxa, Edson, realmente estava pensando aqui, olha, eu tô falando do comercial, porque eu não falei só isso, falei, por que o problema é você? Você não tem indicador, você não tá fazendo isso, não tá fazendo tal, e como é que tu vai cobrar alguém de uma coisa que nem você sabe que ela tem que te entregar? Aí ela, depois de 3 dias, ela mandou mensagem, aí depois ela me contratou para um serviço extra, por causa desse conselho, digamos assim. Mas foi o que eu disse para ela, depois ela me comentou, falou, realmente eu estava certo. E isso, acredito que é uma grande missão do conselho, que justamente esse ponto que você comentou agora, é você não depender, principalmente financeiramente, só desta fonte que você está como conselheiro, porque senão você vai ficar com medo de falar a verdade. Você vai olhar para a cara da tua única fonte pagadora e falar, cara, o problema é você? A pessoa vai olhar para tua cara e falar, cara, faz o seguinte, passa lá no nosso jurídico lá e vamos encerrar esse teu contrato, a gente não precisa mais de você. Ou seja, a pessoa tem um pouco de receio de fazer isso, né? Eu tenho um caso bem legal, assim, eu fui num casal, eles dono de um negócio, e aí eu gosto de fazer um diagnóstico presencial no primeiro dia, profundo, entendeu? Olhar os números. E aí eu fui no dia do diagnóstico e tal, e aí eu falei uma coisa assim, que ela deu uma engolida seco, tal, beleza, passou. Quando eu saí, depois ela contou pra mim, né? Quando eu saí, ela falou pro marido dela, eu não quero mais ver, não quero falar com ele. Se tu quiser, tu continua, eu tô fora. Mas daí passou, daí eu conversei com ela de novo, depois foi indo. Enfim, cara, a gente deu uma virada na empresa deles, assim, absurdo, expandiu, aumentou o faturamento, foi para uma unidade nova. Cara, agora ela me indica o tempo todo, assim, cara, eu vou falar o que precisa ser dito, independente do... Exatamente. Como eu sempre digo, nós temos o feedback, eu sempre falo isso nos treinamentos. Galera, nós temos 2 tipos de feedback, nós temos o feedback e o feedback. Se você gosta só do feedback, você tá perdendo a oportunidade. Agora, se você gosta daquele que se balança e fala, rapaz... Se o cara falou isso pra mim, porque alguma coisa de errado eu tô fazendo, ou ele tá vendo que eu não tô vendo, né? Então essa é a função realmente... E entender uma coisa também, né? Quando isso é uma dica até pros conselheiros, consultores e mentores. Cara, quando tu entra numa empresa, não chega lá dizendo que tá tudo errado. Pô, cara, a empresa às vezes tem 10, 15, 20, 30 anos, vai chegar lá e vai dizer que tá tudo errado. A empresa fatura 10, 15, 20, 30, 100 milhões, cara, tá tudo errado. Não tá tudo errado. Quem é tu pra dizer que tá tudo errado? Cara, tem muita coisa dando certo. Mas agora, o que a gente pode fazer para melhorar, para ir para o próximo passo? E aí eu gosto muito de falar do ponto A, o B e o C, né? Então, às vezes a gente tem pessoas na empresa que é muito boa de pegar a empresa do ponto A e levar até o ponto B. Então, nem todo mundo que estava contigo lá no começo vai continuar contigo por muito tempo. E tem gente que vai entrar no ponto B e é boa de levar do ponto B para o ponto A. E aí a gente entender e analisar esses perfis comportamentais, tanto do dono quanto da equipe de liderança e dos liderados, né? Trazendo um exemplo bem interessante, olha só, eu confesso que várias vezes eu já pensei em terminar aqui, mas a conversa tá boa, tá legal. Mas eu lembro, você me trouxe um exemplo bem interessante, eu fui perceber essa questão de nem sempre quem começa com você é a pessoa que vai continuar até o final, quando eu atuei como gerente de projetos da Petrobras, uma terceira da Petrobras. A nossa negociação com o primeiro gerente do projeto da Petrobras era um gerente totalmente
apaziguador, aquele cara estrategista, apaziguador, formador de time. Chegou na metade do caminho, quando a gente começou a apresentar os aditivos, eles trocaram o diretor da obra. Porque eles precisavam de um cara que fosse mais incisivo, aquele cara que, tipo, fosse mais firme na mesa. Chegou na parte final, na parte da entrega, eles colocaram um diretor que não queria nem conversar com a gente. Ou seja, em cada etapa do projeto, eles colocaram o diretor de acordo com a necessidade da companhia, imaginando que essa companhia, enfim, fosse trocando, digamos assim, de conselheiros a cada etapa, né? Então é muito importante. Isso até na própria empresa da gente, né? Então, às vezes, a gente tem que entender que momento da empresa que a gente está e qual é o principal líder que a gente precisa estar na frente da empresa, né? Então, tem empresas que eles estão que eles colocam... Eu gosto de analisar vários casos de mudança de cadeira em várias empresas, né? Então, por exemplo, eu vi uma empresa bombando no mercado e eles tiraram o CEO, que era um CEO que vinha do comercial, e colocaram um CEO que veio da parte financeira, que era o CFO, virou o CEO. Quando a empresa faz isso, ela acaba prejudicando a parte comercial, a expansão da empresa, mas ela acaba beneficiando a parte de estruturas financeiras do negócio. Mas isso é importante entender que momento que a gente está da empresa. Vai ter momento que a empresa vai precisar de um CEO que seja com foco em expansão e comercial. Vai para operação mesmo. Vamos criar o problema. E aí vai ter um momento que, cara, vamos botar um CEO para organizar a empresa, porque alguém tem que resolver o problema, né? Então, trazendo isso para negócios menores, a gente também pode fazer isso com alguns gestores, né? Então, só para aproveitar, porque às vezes a gente fala de Petrobras, de empresas muito grandes, às vezes um pouco desconexo disso. Sim. Mas pensar nos papéis que a gente tem dentro da empresa. Às vezes a esposa, às vezes o marido, cara, então agora tu vai e vai mais para frente. Não, agora eu vou assumir isso aqui. Então, fazer essas danças da cadeira, entender qual é o benefício do negócio, né? E qual é a potência de cada um, a sua zona de potência que eu falei no começo. Exatamente. Bom, Luiz, eu quero te agradecer. Eu nem sei quanto tempo que foi, já passou aí. Nosso diretor tá quanto aí? Show de bola. Não entendi nada, mas tá tudo certo. Bom, quero te agradecer mais uma vez, parabenizar por estar aqui na feira, justamente com empresas premiadas aí, que você já não chegou a comentar, né? Qual empresa tu tá... A Lilibel ganhou 4 prêmios no stand de pequeno porte. Ganhou todos os prêmios ali, ficou no primeiro lugar. Então é o 4º ano que eles participam da feira. A gente está junto desde setembro. Então a gente está com lançamento de produtos, um reposicionamento da marca, assim, para gerar mais valor e atingir novos públicos. Está um movimento bem legal, assim. E é bom perguntar para eles, né, se eles estão contentes com o conselho, né? Eu percebo que estão contentes, mas é bom perguntar para eles. Com certeza, né? Você vir também como conselheiro e você vir como uma empresa que você está acompanhando a receber premiação aí. Essa feira gigantesca. Estou aqui com a indústria feliz também, de saco para lixo. A gente também está fazendo o reposicionamento dos produtos, embalagens, da marca. Muito legal. Tem uma participação pelas boards, assim, em apoiar a Bali. A Daiane Stone é minha esposa, né, que ela é diretora comercial da Bali. Então, em casa eu tenho atuado muito como conselheiro dela. Então, estamos envolvidos em alguns negócios, assim. Bom, primeiro, mais uma vez, então, quero te agradecer, te dar os parabéns por essa trajetória aí, tão jovem, sem cabelo branco, com uma trajetória tão brilhante, né, e dando conselho para tantas empresas e grandes empresas. Então, quero te agradecer mais uma vez. Para você que está em casa, eu não sei onde você está me vendo, mas para você que está em casa, se você ainda não se inscreveu nesse podcast, já se inscreva, porque aqui a gente fala de negócio, fala de oportunidade, fala de expositores, fala de carreira. Então, acredito que se você está pensando em que carreira trilhar, você já entendeu um pouco mais hoje sobre como, ou melhor, um pouquinho do como se tornar um conselheiro, porque não é uma jornada tão foi muito resumido, né? Então, quero te agradecer, Luiz. Se quiser mandar um abraço pro pessoal que está em casa também, fica à vontade. Muito obrigado pelo convite. Quem quiser me acompanhar nas redes sociais, aí meu Instagram vai tá aqui, né? E puder acompanhar um pouco da minha jornada. Quem tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, né? Manda um direct para mim. Eu vou ficar muito feliz em poder ajudar. E o meu objetivo é sempre deixar as pessoas melhor do que eu encontrei. Obrigado. Perfeito. Gratidão mais uma vez. Galera, forte abraço e a gente se vê no nosso próximo voo. Valeu. Bem-vindos ao ExpoCast, o podcast de eventos e negócios, conectando você ao futuro.